Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma aula sobre matrizes. Uma questão bastante simples, porém tem alguns macetes que eu quero passar para vocês, alguns conceitos muito importantes, principalmente para quem está iniciando o estudo de matrizes. Essa aula vai ser muito importante para vocês. A questão caiu na Escola de Propaganda e Marketing de São Paulo em 2020 e diz o seguinte: certo país é dividido em 5 regiões, cujas áreas em quilômetro quadrado e respectivas densidades demográficas, que é habitante por quilômetro quadrado, são representadas pelas matrizes M e N nessa ordem. Então eu tenho a matriz M, que é uma matriz de ordem 1 por 5, porque tem uma linha e 5 colunas. Isso é muito importante agora, esse conceito de ordem da matriz. E a matriz N também de ordem 1 por 5, uma linha e 5 colunas. Uma operação matricial que permite o cálculo da população total desse país é... Bom, primeiro, vamos falar sobre densidade demográfica, gente. A área todo mundo já conhece, então a área, eu vou fazer aqui, ó, a nossa área está em quilômetro quadrado. A densidade demográfica está em habitante por quilômetro quadrado. Bom, área, conceito de área todo mundo já sabe. Agora, conceito de densidade demográfica, gente, é o seguinte. Por exemplo, você está numa sala e tem lá uma determinada quantidade de pessoas dentro dessa sala. Se você tiver a área dessa sala, você pegar a quantidade de pessoas e dividir por essa área, seria a densidade demográfica dessa região, dessa sala, em habitantes por metro quadrado. Então, quanto, né? Por exemplo, uma sala que tem lá 50 metros quadrados e tem 10 pessoas, então você vai ficar 10 pessoas sobre 50, tá? Então seria essa a densidade demográfica dessa sala. Agora, de um país, é claro que a área tem que ser em quilômetro quadrado. Então, densidade demográfica de um país, como é desse exercício, então vai ser habitantes por quilômetro quadrado. E o que ele deu? Ele deu a densidade de cada região dessa e também deu a quantidade de área de cada região dessa. Então eu vou pegar, por exemplo, a região A. Só não vou fazer com todo. A região A, ela tem 300 quilômetros quadrados e eu vou multiplicar pela sua densidade, que é 60. Ah, professor, por que você multiplicou isso por isso? Olha só. A área está na unidade de quilômetro quadrado. A densidade está em habitantes por quilômetro quadrado. Ora, se eu multiplicar os dois aqui, ó, o quilômetro quadrado com esse quilômetro quadrado, corta, porque uma coisa dividida pela mesma coisa é 1. Então vai sobrar quem? Sobra o número de habitantes. Ah, então quer dizer que se eu multiplicar a área pela densidade, eu descubro a população exatamente o número de habitantes. Então nesse caso aqui, a população da região A dá 18 mil habitantes. Vamos ignorar um pouco o conceito de matrizes. Nesse caso aqui, você concorda que se eu multiplicar 1 por 1 aqui, ó, 300 por 60, 240 por 40, e assim sucessivamente, ao final eu somo todos os habitantes das 5 regiões e somo e vai dar o resultado, não é isso? Então o que vai ter que acontecer? Vou ter que ter 5 resultados para depois somar. Embora não seja essa a pergunta. A pergunta só quer saber matricialmente qual é a operação indicada dentre essas 5 alternativas aqui. Bom, beleza. Então, agora que você já sabe que multiplicando a área por densidade demográfica, você vai calcular o número de habitantes, agora vamos para a teoria de matrizes. Uma matriz... Eu vou abordar apenas a multiplicação de matrizes, mas quem quiser estudar mais matrizes, vai na minha playlist de matrizes e vai lá, tem várias questões lá abordando esse assunto, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou abordar só a multiplicação. Então, por exemplo, se eu vou multiplicar uma matriz A de ordem, por exemplo, 3 por 2. E uma matriz B eu tenho aqui, por exemplo, 2 por 4. Significa que o A tem 3 linhas e 2 colunas. E o B tem 2 linhas e 4 colunas. Sempre lembrando, o primeiro número sempre indica o número de linhas, o segundo número sempre o número de colunas. Uma regra importante é de que quando você vai multiplicar duas matrizes, nem sempre vale a propriedade comutativa. O que é isso, professor? Por exemplo,
vai fazer uma multiplicação entre dois números reais, quaisquer. 2 vezes 3, 6. Se você inverter 3 vezes 2, vai dar 6. Ou seja, na multiplicação entre números reais, a propriedade comutativa sempre é válida. Agora, em operações de matrizes, nem sempre a propriedade comutativa é válida na multiplicação. Então, por exemplo, olha só. A vezes B, eu estou multiplicando uma matriz 3 por 2 por uma matriz 2 por 4. Gente, uma condição obrigatória para que haja produto entre duas matrizes é de que a coluna da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, esses dois aqui, ó, eu gosto de fazer esse esqueminha porque assim você enxerga melhor. Isso aqui, beleza, vai haver multiplicação e que resultado vai dar? Ó, vai gerar aqui um produto cuja matriz vai ser da ordem 3 por 4. Então, nesse caso aqui, vai dar uma matriz 3 por 4. Agora, o que aconteceria se eu fizesse B vezes A? Bom, se eu fizesse B vezes A, eu estaria multiplicando uma matriz 2 por 4 agora por uma matriz 3 por 2. Olha só, nesse caso aqui, ó, o número de colunas é diferente do número de linhas da segunda matriz, então não vai dar certo. Então isso aqui, nesse caso aqui, o B vezes A não é válido. Só A produto entre A e B. Entenderam? Muito bem, agora vamos partir para a nossa questão aqui. Ó. A minha matriz M é da ordem de uma linha e 5 colunas, é 1 por 5. Assim como o meu N também é 1 por 5. Então vamos analisar cada alternativa. Então, alternativa A. Se eu multiplicar M vezes N, diz que é M vezes M. Ora, M vezes M, eu estou fazendo 1 por 5 vezes 1 por 5 também. Não é igual aqui, ó. Número de colunas da primeira matriz é 5 e número de linhas é 1. Não vai dar certo, então, descartada a alternativa A. Alternativa B. Soma de duas matrizes. Ora, olha só. Se eu fizer M mais M, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar somando essa matriz com M. Ou seja, a população da região A, ao invés de ser 18 mil, como eu calculei aqui, vai ser 300 mais 60, 360. Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Então, a B também está descartada. Agora, a alternativa C, gente. Olha, toma muito cuidado. Vocês perceberam que, conforme eu expliquei no início, para eu descobrir a população dessa região, vai ter que resultar em 5 valores, cujos valores somados vai dar a população desse país fictício aí. Então, se eu fizer a matriz transposta de N, o que é isso, professor? O que é esse Tzinho aí? Esse T minúsculo representa transposta. Mas o que é uma matriz transposta? Então vamos lá para a nossa explicaçãozinha. Vamos supor que uma matriz B qualquer, ela tem, por exemplo, 2, 1 e menos 4, 0, 2 e 5, por exemplo. Então, essa matriz é da ordem 2 por 3, concorda? Qual que é o conceito de matriz transposta? Gente, matriz transposta de B é representada da seguinte forma. Eu coloco o T minúsculo aqui no expoente, simbolizando. Não é que ele é elevado a T, tá? É só um simbolismo aqui. E a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, a hora que vai acontecer? A primeira linha, que é 2, 1, 4, vai virar 2, 1 e menos 4 na primeira coluna. Assim como a segunda linha vai ser a segunda coluna. 0, 2 e 5. Então, a transposta de B é 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, inverte essa ordem aí. Entenderam, pessoal? Muito bem, então, quer dizer que se eu fizer transposta de M, então olha só o que vai acontecer. O M vai ser uma matriz invertida. Era 1 por 5, vai virar 5 por 1. E a N é matriz 1 por 5. Bom, é possível fazer essa multiplicação? Sim, porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Porém, o resultado vai dar 5 por 5, olha só, 5 por 5, ou seja, 5 linhas, 5 colunas vai me dar 25 resultados. Ora, eu já sei de antemão que são 5 resultados que vai ter. Então, não pode. Então, isso aqui está descartado também, embora o produto seja possível, tá?
Alternativa D agora, D de dado. Bom, o que vai acontecer aqui? Ó, é M vezes a matriz M vezes a transposta de N. Bom, o M eu sei que é 1 por 5. E o N, a transposta de N, o N não era 1 por 5 também? Vai virar o quê? 5 por 1, a transposta dela. Bom, agora sim, ó, vai dar uma matriz de uma linha com uma coluna. Professor, não entendi por que deu uma linha e uma coluna. Por causa disso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Vamos colocar a matriz M. Quem é a matriz M mesmo? Pela matriz coluna aqui. Quando tem uma coluna apenas, a gente chama de matriz coluna. Assim como essa primeira matriz aqui, como ela só tem uma linha, a gente chama de matriz linha, tá? Como é que eu monto essa matriz? Olha só, gente, eu vou fazer aqui na linha de baixo. Quando você tem produto de uma linha com uma coluna, de valores de quantidades iguais, né? 5 por 5, vai ficar uma matriz da seguinte forma. O A11 multiplicado por B11 aqui, ou M11 por M11. Então, 300 vezes 60, olha que eu já tinha feito essa conta lá anteriormente. Mais 240 vezes 40, mais 450 vezes 30, mais 20 vezes 20, mais 25 vezes 25. Bom, se você somar todo mundo aqui, vai dar um valor. Eu não vou fazer esse cálculo, mas quem quiser fazer em casa aí, por curiosidade, pode fazer aí. Depois pode escrever o resultado aí no comentário, tá? Não vai ficar um número apenas, que é o total da população, ou seja, é uma matriz com uma linha e uma coluna apenas. Por isso que deu 1 por 1 aqui no resultado aqui, tá? Então, a alternativa eu já sei que é de cara a alternativa D de dado aqui. Mas vamos dar uma analisada aqui no E. No E ele falou transposta de N por M. Bom, transposta de N vai ser 5 por 1. E o M é 1 por 5. Ora, aqui o produto é possível, porém o resultado também vai dar 5 por 5, vai ser igual lá da alternativa C. Eu vou ter 25 resultados, não pode ser. Eu teria que ter apenas um único resultado, que é a soma de todos os produtos entre área e densidade demográfica. Beleza? Entenderam, pessoal? Olha, se alguém ficou com alguma dúvida, não se intimide, escreve aí nos comentários ou pode me enviar sua dúvida em box, que eu terei o maior prazer em te atender e tirar sua dúvida, ok? Se essa aula aqui te ajudou e foi relevante para você, então faça sua inscrição caso ainda não tenha feito, convide seus amigos para que venham conhecer esse nosso trabalho, feito com muito carinho, muito esforço, para que você aprenda de verdade. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!